Olá, muito bom dia, terça-feira, e hoje nós vamos falar sobre alergias. Você conhece alguém que é alérgico? Gente, nessa época do ano, quem tem alergia sofre, viu? Por isso eu vou conversar hoje com o alergologista Dr. Luiz Bandim sobre o assunto. E geralmente nessa época do ano a gente costuma planejar as nossas finanças do ano inteiro. Você é daqueles que trabalha e nunca consegue sair do vermelho? Então hoje nós vamos conversar com um especialista no assunto que com certeza vai te ajudar. E hoje tem dica de exercício para você fazer aí na sua casa. Nós vamos te ensinar a fortalecer as coxas e o glúteo. Então aproveita, senta por aí que o seu cotidiano está só começando, ó, e tá muito bacana. Gente, quem tem alergia sofre sinusite, rinite alérgica e principalmente nessa época do ano que está quente pela manhã, à noite esfria. E como é que será que esses alérgicos, eles lidam com essa mudança de temperatura, hein? Dá uma olhadinha aí. É só o verão chegar para muita gente reclamar dos sintomas trazidos pela mudança de clima. Minha alergia ataca bastante, questão de rinite, eu começo a espirrar bastante. Eu começo a ficar rouco e começo a ter problemas em questão de respirar. Muita gente reclama da rinite alérgica e tem toda a razão. A rotina de Liza não é nada fácil. É só chegar perto de algo que tenha poeira que logo começam os indesejados espirros. As lembranças das crises asmáticas na infância deixaram vários traumas. Atividades com tinta, não podia participar, sorvete, areia. Eu geralmente ficava um pouco de fora porque eu tinha as crises asmáticas. Imagine você não poder nem lavar as mãos e já começar a se coçar. Foi isso que aconteceu com a Nilson quando descobriu que tinha um tipo raro de alergia causado pelas baixas temperaturas. Toda manhã eu tomava meu banho gelado e era normal, ia trabalhar normalmente como todo mundo. Só que um certo dia eu comecei a sentir coceira nos pés. Ignorei, achei que eu pudesse estar com alguma alergia ao cloro e tal. Até que essa alergia foi evoluindo, foi passando para minhas pernas, para os meus braços. Eu ficava o dia todo com urticárias. E quando foi um dia que choveu e eu vinha voltando do trabalho, que eu levei chuva, foi quando eu vi que era mais grave do que eu imaginava. O tratamento durou 2 anos e ele teve que tomar remédios diariamente, além de submeter seu corpo a uma superação constante. Eu sempre gostei de piscina, eu sempre gostei de praia e eu tive que abrir mão disso por um tempo, porque inclusive eu achava que ia ser para sempre. Mas eu não podia entrar na piscina, na água, porque eu poderia até morrer. Com o tempo, eu comecei a resistir mais a essa alergia, comecei a conseguir entrar em piscina, conseguir tomar o meu banho gelado por um determinado tempo. E no decorrer dos anos, que eu passei 2 anos com essa alergia, no decorrer ela foi sumindo até o dia que ela desapareceu totalmente. A gente está num período agora do verão em que quem tem alergia sofre bastante. Mas, gente, por que será, hein, que isso acontece? Eu estou aqui com o médico especialista em alergologia, Dr. Luiz Bandim, e ele vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, doutor. Bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano. Quem é alérgico sofre, né? Principalmente as crianças que não sabem dizer pra gente o que está sentindo, e principalmente nesse período do verão. Por que isso acontece, doutor? Ao contrário do inverno, né? Que todo mundo acha, no inverno quem tem alergia sofre, mas não, no verão elas sofrem muito mais. Nesse período, por conta da mudança climática, temperatura muito quente, uma quantidade muito grande de poeira no ambiente, principalmente no ambiente domiciliar, então isso aí prejudica muito aquelas pessoas que são alérgicas. A quantidade de ácaro muito grande, a quantidade de poluentes também muito grande. Então isso faz com que aquelas crianças comecem a ter mais crises, essas crises com mais frequências. Principalmente as crises de rinite, de asma, a própria dermatite nesse período quente, a incidência é bem maior. A gente se pergunta assim, o que causa a alergia? Porque às vezes a criança ela já nasce com isso e às vezes a gente desenvolve isso ao longo dos anos. Mas o que causa a alergia? É a hereditariedade, ela contribui para isso? O fator mais forte, na verdade, os cientistas sabem disso e acham isso, é que a hereditariedade realmente é o fator mais forte. Quando a gente tem uma mãe que é alérgica, a probabilidade dessa criança nascer alérgica é em torno de 40%. Quando é a mãe e o pai, essa possibilidade vai para 70%. Então é muito grande o componente hereditário aí. Mas também
tem aquelas alergias que são desenvolvidas ao longo do tempo com a sensibilização, principalmente o paciente adulto, que pode desencadear uma reação alérgica a alimentos, a drogas, principalmente a medicamentos, entre eles os antibióticos, os anti-inflamatórios. Então isso aí ao longo do tempo pode realmente se desenvolver. A pessoa pode nascer sem ter problema alérgico nenhum e com o passar do tempo isso se tornar, né? Sem dúvida nenhuma. Que esse daqui é o comentário que a nossa querida Maria Sônia, nossa telespectadora, um beijo para você, Maria Sônia, deixou aqui. Ela falou que não tinha alergia a camarão, que comeu camarão a vida dela inteira, mas que de uma hora para outra ela começou a ficar com pintinhas vermelhas depois que comia camarão. Então ela quer saber se ela pode estar com alergia ao alimento. Pode. O que é que acontece? Às vezes a proteína ela é digerida e ela o organismo ela absorve parte dessa proteína inteira. Então essa proteína ela é reconhecida como estranha. E o organismo vai e produz anticorpo contra essa proteína e no segundo contato, no segundo ou no terceiro contato, essa reação alérgica pode ser desencadeada. Agora, ela tem que realmente definir, tem que ver até com o médico dela se isso realmente foi um processo alérgico. Normalmente a alergia a camarão é uma alergia bem característica, quando a pessoa incha, a pessoa tem lesões em boca também, a boca fica bem inchada, os olhos, pode levar uma alergia assim, um pouco mais grave, pode levar ao choque anafilático, pode levar à falta de ar. Então, normalmente a alergia a camarão não é essa coisa assim... Com pintinhas avermelhadas no corpo. Exatamente, não é a frequência, isso não é o comum, não. Mas, por exemplo, eu me tornei alérgica a camarão ao longo da minha vida. Essa alergia, ela pode reverter? Eu posso, lá na frente, voltar a comer o camarão ou não? Se eu me tornei alérgica, eu vou ficar o resto da minha vida. Camarão é uma das alergias que dificilmente o organismo vai reverter isso aí. A gente tem alguns exemplos que eu vou citar, mas o camarão dificilmente, como é uma alergia IgE mediada, é uma alergia onde é uma produção muito grande de anticorpos, então se a pessoa insistir, ela termina tendo realmente uma reação mais grave, um choque anafilático. Algumas pessoas que gostam muito de camarão tomam um antialérgico, tomam um corticoide antes de comer o camarão, antes de entrar em contato com o camarão, para ver se essas reações são menos, ou então se realmente elas desaparecem. Mas isso não é uma rotina e não deve ser feito, porque a tendência é quando ela tiver uma reação, essa reação vai ser bem mais grave. Então a alergia a camarão dificilmente ela reverte. Quais são os outros tipos de alergia para os nossos telespectadores ficarem mais com os olhos abertos? Entre as alergias, a mais frequente, que muita gente nem sabe que tem, é a rinite alérgica, né? Que ela atinge mais ou menos 25% da população mundial, em várias estatísticas. Aí, além das alergias respiratórias, que é a rinite, a sinusite, a asma, a gente tem a dermatite, que é aquele tipo de reação que dá na pele, a gente tem a urticária, que é uma reação alérgica, pode ser desencadeada por várias coisas, por alimentos, por inalantes, por medicamentos, principalmente os medicamentos. Essas são as mais frequentes. O senhor falou então que ia explicar para a gente qual tipo de alergia é aquela que a gente desenvolve e que com tratamento a gente pode vir a não ter mais. Será que existe? Uma alergia bem frequente que a gente vê, eu que lidou muito com pediatria, a gente vê aquela criança que ela começa a desenvolver, ela mama durante um período de tempo, com 2, 3 meses entra em contato com a proteína do leite, proteína estranha do leite de vaca, e começa a desenvolver reação alérgica, às vezes diarreia, vômito, distensão abdominal, às vezes placas no corpo. Esse tipo de alergia à proteína do leite, a gente sabe que 95% dos casos, ela com o passar do tempo, a gente vai fazendo esses testes com 1 ano de idade, com 2, 3 anos de idade, até os 5 anos de idade, 90% das crianças ela começam a tolerar a proteína do leite. Esses 5% que restam não vão tolerar o leite em período, se até 5 anos ela não tolerou, após os 5 anos, dificilmente ela vai ter uma reversão desse quadro. Então a gente sabe que é um tipo de alergia que pode realmente desaparecer com o passar do tempo. Mas a grande maioria das vezes ela pode ficar remissível, ela desaparece e depois volta. Mas a proteína do leite tem esse benefício aí. Quem tem alergia sempre vai ter que tomar medicação para o resto da vida ou só fazendo um tratamento chega uma hora que consegue parar? Não, hoje em dia a gente sabe que tem alguns tratamentos que faz com que a pessoa não fique tendo, principalmente no caso da rinite. A gente tem um tratamento medicamentoso, que é aquele tratamento que a gente usa a medicação, normalmente medicação tópica, às vezes antialérgico, às vezes umas outras medicações que a gente lança a mão também. E tem também o que a gente chama de imunoterapia,
que é um tratamento que a gente faz para dessensibilizar aquela pessoa ao que ela é alérgica. No caso, ela é alérgica a um ácaro, então a gente faz um tratamento com vacinas. Essa vacina pode ser sublingual, que é embaixo da língua, ou mesmo injetável, subcutânea. E com isso a pessoa realmente deixa de usar medicação, deixa de ter os sintomas da rinite, da sinusite e de outras doenças que a gente pode também usar esse tratamento, que é a imunoterapia. Maravilha, então. Obrigada, doutor. Adorei nosso bate-papo, viu? Eu que agradeço e estou à disposição. Bom dia, até a próxima. Bom dia tchau, a todos. tchau. Agora eu vou para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Nós vamos dar dicas de como você pode trabalhar, juntar o seu dinheiro e ainda por cima sair do vermelho. E também tem dica de exercícios para fortalecer as coxas e o glúteo. Me espera que eu volto rapidinho. Você trabalha muito e está sempre sem dinheiro? Você consegue poupar alguma coisa ou você está sempre no vermelho, não consegue nem pagar as suas contas? Olha só, gente, mais de 50% dos brasileiros estão endividados. E por que será que isso acontece, hein? Quem está aqui comigo hoje é o consultor em gestão, o Gilberto Alves. Ele vai dar todas as dicas para a gente. Hoje nós vamos aprender a pagar todas as nossas contas e ainda poupar um dinheirinho, Gilberto. Bom dia! Bom Seja dia. muito Tudo bem, bem-vindo Marcela? aqui ao nosso cotidiano. Será que é possível hoje, com essa crise que a gente está vivendo? É possível. Há um caminho longo entre se estar endividado e se poupar, mas é possível. Com planejamento, com organização, com autocontrole, é possível sim. E quando a gente já está super endividado, como é que a gente pode fazer para negociar, pagar essas dívidas e ainda sobrar um dinheiro? O ideal é negociar, e aí tem que se avaliar as prioridades. Então, você tem muito débito com juros, com multa, então esses débitos você tem que dar prioridade na hora da negociação. Então, e as administradoras, por exemplo, de cartões, elas estão sempre abertas para negociar, principalmente no momento de recessão, que elas precisam se capitalizar, aí precisa realmente essa negociação. Porém, é importante não deixar a bola de neve acontecer, né? Então, você não pode esperar. Se você pagou o mínimo esse mês, você não pode esperar com mais 5 meses para negociar. Você tem que avaliar, identificar se você realmente vai poder pagar ou não, para poder já negociar o quanto antes. Eu acho que a principal dificuldade de quem está assistindo a gente agora é exatamente parar de comprar, né? Tem muita gente que compra por necessidade, porque realmente está precisando, mas tem muita gente que compra por compulsão. Como é que a gente pode fazer esse equilíbrio? É bem difícil, porém, nesse caso. Porém, é importante que as pessoas reflitam se realmente estão comprando por compulsão e qual é o impacto que essa compra está trazendo para a sua vida. Então, se você vai para uma loja e compra, mas depois fica com aquele sentimento de culpa, aí isso não vale, a compra não valeu a pena. Então, é importante que haja uma reflexão e que, se for o caso, até buscar um profissional. Ô Gilberto, a gente está no início do ano, geralmente no início do ano a gente costuma fazer um planejamento dos nossos gastos e do que a gente pode ou não poupar. Qual seria o ideal para a gente poupar por mês assim? Como é que a gente pode fazer esse planejamento? Tantos por cento para o lazer, tantos por cento para investir, tantos por cento para pagar as contas? Como que é feito? O ideal é você poupar 30% da sua renda. E será que é possível 30% também? Porém, é bem difícil, né? Então, o ideal é você começar a se organizar financeiramente antes de pensar em poupar, né? Geralmente, as pessoas começam um planejamento financeiro, né, endividado, e já pensando em poupar. Você precisa primeiro garantir a sua saúde financeira. Depois, você pensa em poupar, traçando metas e objetivos bem definidos. Então, você pode começar com um valor pequeno. Eu vou poupar 5% da minha meta, do meu rendimento. Ou depois de alcançar esses 5%, você pode passar para 10%. E aí você vai avaliando se está sendo confortável para você ou não. E será que é possível a gente fazer isso sozinho? Ou, nesse caso que a gente está endividado, quer sair do vermelho, é bom buscar a ajuda de um profissional? É bom buscar a ajuda de um profissional, né? Até porque o profissional vai ter uma visão mais ampla do mercado, eles têm metodologia de análise para poder avaliar a sua situação financeira, tem ferramentas. Então, para traçar um planejamento, para fazer esse resgate da saúde financeira que a gente vem falando, é preciso estruturar umas ações organizadas para buscar essa retomada e aí sim, traçar planejamentos e metas para poder poupar.
A Tânia falou aqui, ela deixou um recadinho lá no nosso Instagram, no @TV Jornal no Interior. É bom você participar, porque a gente está sempre aqui esclarecendo todas as suas dúvidas. A Tânia deixou aqui a pergunta, ela falou que ela tem realmente uma dificuldade em fazer esse planejamento financeiro, que ela começa e nunca consegue terminar. Como é que ela pode fazer para dar continuidade a esse planejamento, Gilberto? Tânia, o ideal é você realmente buscar um profissional, porque aí você vai ter um comprometimento maior em acompanhar essas ações e dar continuidade a essas ações. Então, o importante não é só começar a fazer, é sim a continuidade que vai garantir o sucesso desse planejamento. Então, o ideal para você é realmente buscar um profissional que garanta essa continuidade junto a você desse planejamento. Quem tem filhos costuma transferir, né, os gastos. Eu, por exemplo, eu antes comprava tudo para mim, agora é tudo para ela. E acaba que essa compulsão para comprar tudo para o filho é enorme. Eu tenho certeza que as mamães que estão assistindo agora têm essa identificação. Então, como é que nós, mamães, aí vem o conselho, né? Como é que nós, mamães, podemos deixar de gastar mais, mas mesmo assim não deixar de comprar para os nossos filhos? E se avaliar se aquela compra realmente é necessária para aquele momento, se ela não pode esperar mais um pouco, se ela realmente está nas condições ideais ou não, e pensar sempre que, às vezes, deixar de comprar num determinado momento para o nosso filho, você está poupando para ele também mais para frente. Então, ele vai poder usufruir dessa poupança, desse movimento. Então, é importante, no momento, principalmente no momento de retenção, a gente ter cuidado com o que a gente gasta para gastar com qualidade e não se prejudicar depois com essa compra. Você falou uma coisa muito interessante, poupar para os nossos filhos. Quem tem aquela poupancinha do filho, quanto é que deve contribuir por mês? Assim, quantos % do salário? Ou um valor fixo por mês? R$100, R$50? Como é que a gente pode contribuir? Isso vai depender do rendimento de cada família, né? Se você puder contribuir um valor acima de R$100 ou R$100 para cima, é interessante. Mas se você não puder fazer isso, também você não precisa se consumir quanto a isso. Você pode depositar um pouco menos, no mês que você tiver um pouco mais livre, depositar um pouco mais e fazer um controle agora sempre com esse compromisso de fazer essa poupança. Adorei, viu, o nosso bate-papo, Gilberto. Com certeza os nossos telespectadores vão seguir à risca todas as suas dicas. Obrigada, viu? O prazer foi meu e estou à disposição. Bom dia, até a Bom dia, próxima. até a próxima. Tchau, tchau. Tá todo mundo querendo correr atrás do prejuízo para queimar as calorias da ceia de Natal, das confraternizações, da ceia de fim de ano. Afinal, nós estamos no verão, o carnaval tá chegando. Mas calma, gente. Nós vamos dar dicas de exercícios que vocês podem fazer aí na sua casa para fortalecer, as pernas e o glúteo. Presta atenção. Com a chegada do verão, a gente tem hoje uma grande preocupação, que é justamente o cuidado com o nosso corpo, principalmente as mulheres. As mulheres têm um cuidado ainda maior. A imagem delas fala por si só. Diversos cuidados têm sido tomados para que se realize exercícios de forma seguras, mesmo que sejam realizados dentro de casa. E hoje eu vou falar um pouquinho de alguns exercícios que podem ajudar. Mesmo sabendo que em casa a gente não tem grandes aparatos como na academia, mas em casa a gente também pode realizar alguns pequenos exercícios que podem ajudar a fortalecer essa musculatura e também a tonificá-la, deixando pronta para esse período que vem por aí. Minha primeira dica é um exercício super simples, onde você só vai precisar do seu corpo e de uma parede. É o exercício de cadeirinha ou o exercício isométrico de agachamento, onde você vai encostar-se na parede e fazer a posição de sentado, como se estivesse sentado realmente numa cadeira. Bem simples. A reação do seu corpo, nesse momento, vai ser de pequenos tremores. É quando você sente a musculatura trabalhando. Você vai ficar nessa postura entre 20 e 40 segundos. Minha segunda dica, normalmente a gente tem em casa escadas ou pequenos batentes. E o que a gente pode fazer são exercícios para a panturrilha. Esse músculo é muito importante porque ele vai auxiliar o retorno do sangue para o tórax, para o coração. Também conhecidas como corações secundários, as panturrilhas elas têm uma função muito importante na circulação do sangue do nosso corpo. E tonificar esse músculo é de fundamental importância para que você tenha pernas lindas e bem tonificadas. O exercício é muito simples. Na borda do batente ou da escada, você vai flexionar e contrair a panturrilha, fazendo movimentos para cima e para baixo com os pés. Podendo ser unilateral, um pé por cada vez, ou bilateral, os dois pés ao mesmo tempo. Minha terceira dica também é muito simples, mas para esses precisamos de alguns equipamentos, como por exemplo,
halteres, que são encontrados em academias e também em lojas que vendem esse tipo de material. Para isso, você vai utilizar esses pequenos pezinhos para auxiliar você ao fazer agachamentos. Além de fazer um contrapeso ao seu corpo, ele também vai te auxiliar causando um pouco mais de dificuldade ao exercício. Então, ao lado do seu corpo, você vai posicionar este peso e fazer movimentos para baixo e para cima, agachando e levantando como se fosse sentar-se em algum lugar. Caso você não tenha esse tipo de equipamento, você pode improvisar com materiais que tenham um certo peso e que você tenha na sua casa. Bem, minha quarta dica, ela vem em dupla hoje: caminhada e pedalada. Você pode auxiliar a caminhada e a pedalada para fortalecer e tonificar as musculaturas das suas pernas, panturrilhas e glúteos. A pedalada é um excelente exercício para auxiliar na circulação sanguínea e também na tonificação dessas musculaturas. A caminhada, além de auxiliar você a desenvolver esses resultados, também vai te ajudar a desenvolver a musculatura em forma de definição. Se você tem uma bicicleta em casa, vá passear um pouco, saia de casa, pedale. Se não, caminhar vai te fazer muito bem. E é com todas essas dicas que eu te digo, você estará pronta para arrasar nesse verão e também no carnaval. Atividade física não é só para esse período. Prepare-se para o ano inteiro e assim você terá um corpo belíssimo e saudável durante todas as épocas do ano. Até mais! Professor, adorei as dicas, viu? Quando eu não tiver tempo de treinar na academia, pode ter certeza que eu vou fazer em casa. E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Agora vocês vão ficar muito bem informados com a Nayara Villanova, com o TV Jornal Meio Dia. E não esquece que amanhã a gente tem um novo encontro. Eu chego logo após o Chefe Wellington. Um beijo grande para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.